Hoje à noite eu quero pregar uma mensagem, não é para as mulheres não. Apesar do título, essa mensagem é para todos nós. Talvez uma das mensagens mais importantes que eu já tenha trazido para o nosso povo. Uma mensagem que saiu do forno. Nesta semana que passou, uma mensagem que Deus me deu, enquanto eu estava lendo esta passagem. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 10. Nos coloquemos em pé só para a leitura da palavra de Deus. Primeira Samuel 25, verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, e voltaram, e chegando-lhe anunciaram tudo, conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Hoje nós vamos falar sobre Abigail, uma mulher de caráter, no meio de muita confusão. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, se é verdade que esta é uma das mensagens mais importantes e significativas que eu já preguei nesta igreja, peço ao Pai, tenha misericórdia de mim e venha me usar, ó Deus, neste momento. Venha me ajudar a transmitir esta palavra, venha me ajudar a compartilhar esta palavra, esta verdade, com os seus filhos, com os nossos irmãos em Cristo. Pai Santo, usa-me, ajuda-me a ficar vazio de mim mesmo e ser cheio do Espírito Santo de Deus, para transmitir esta mensagem, e que desde agora, desde já, ela comece a queimar dentro dos nossos corações, que ela queime, ó Deus, no peito das crianças, dos adolescentes e dos jovens e dos adultos, que ela queime dentro do peito dos homens e das mulheres adultos desta igreja. Mas fale conosco, meu Pai, de uma maneira especial, que nada venha atrapalhar, Senhor, a entrega desta mensagem, que ela seja poderosa e que o Espírito Santo trabalhe em cada coração. É o que nós pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar. Nabal, cujo nome literalmente significa tolo, ou melhor dizendo, idiota. Este homem quase conseguiu a extinção, o aniquilamento de todos os membros de sua família, de sua casa, por causa de sua avareza. Ele recusou pagar pela proteção de Davi e de seus soldados, e além de não pagá-los, fez questão de humilhá-los. A sentença foi dada no versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino.
Esta havia sido a sentença e este seria o resultado. Já vimos muitas famílias sendo destruídas devido à estupidez de um marido, ou à estupidez de uma esposa, ou de um filho. Porque tudo que o diabo precisa para iniciar uma guerra de grandes proporções é de duas pessoas ignorantes no final de cada linha. E a razão que eu estou usando a palavra ignorante e estúpida é porque é exatamente este o significado de Nabal. Nabal era tolo, Nabal era chamado homem vil, Nabal era chamado de louco. Mas entre Nabal, o homem louco, e Davi, o soldado vingador, havia uma mulher, e esta mulher era muito sábia, esta mulher era prudente, Abigail. Ela impediu que Davi se tornasse um homicida, um assassino sobre a face da terra, e ela impediu a extinção, o aniquilamento de sua própria casa. A palavra de Deus garante, irmãos, em Provérbios 4, versículo 7, e eu tenho tentado convencer a nossa igreja disso. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Jovens chamados para o ministério me perguntam se fazer o seminário, o Instituto Bíblico, seria o passo mais importante para ser bem-sucedido no ministério? E a resposta é não, de jeito nenhum. O passo mais importante para ser bem-sucedido no ministério, para ser bem-sucedido no trabalho, para ser bem-sucedido no lar, é a sabedoria que vem de Deus. Amém, irmãos? A sabedoria é a coisa principal. E você não adquire esta sabedoria no seminário, no Instituto Bíblico. Você não adquire esta sabedoria dentro de casa. Você só adquire esta sabedoria dentro da palavra de Deus. Ela só advém da palavra de Deus. O apóstolo Paulo avisou que nos últimos dias a humanidade iria sofrer, e sofrer muito, por falta de caráter, integridade na vida das pessoas. Os homens seriam traidores, obstinados, mentirosos, sem afeição para com os bons, ingratos, profanos, desobedientes e presunçosos. Sim, nós estamos lidando com esse tipo de pessoas nos dias de hoje. A Abigail era diferente de tudo isso. Ela não se contaminou pelo desvario do seu marido e muito menos pelo ódio de Davi e seus soldados. Por quê? Porque ela não agia de acordo com os sentimentos e nem de acordo com os acontecimentos, mas sim de acordo com o que ela era. Preste atenção nisso. Caráter é o que você é em qualquer situação da vida. Repito, caráter é o que você é em qualquer situação da sua vida. Então vejamos nesta noite 3 provas de um caráter íntegro através da vida de uma mulher. E eu já vou adiantá-los. Primeiro, Abigail praticava a justiça. E não pense você que é qualquer tipo de justiça, e muito menos a justiça com a qual você está acostumado. A Abigail praticava a humildade, não a falsa humildade, mas a humildade bíblica. E, finalmente, ela praticava o amor. Primeiro, vamos ver, Abigail praticava a justiça. A partir do versículo 18, lemos, então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre jumentos, para levar todos estes alimentos para Davi e os seus 600 soldados. Abigail aqui nos ensinou, irmãos, o que realmente significa justiça. Justiça não é pagar o que nós devemos, mas sim pagar além do que nós devemos. Além do que nós devemos.
Nabal não tinha nenhuma obrigação legal, nenhuma obrigação jurídica para alimentar 600 soldados do rei Davi. Por mais rico que Nabal fosse, ele não tinha esta obrigação. Mas veja, Abigail não discutiu a questão. Isso se chama sabedoria. Ela não teria convencido a Davi, ela não teria convencido os soldados de Davi, ela não teria ganho o argumento. Ela teria apenas perdido tempo, tempo precioso que ela não tinha. Isso se chama sabedoria. E foi o que Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 5,40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também, diga alguém. Isso é justiça. Amém, irmãos? Não é pagar apenas o que nós devemos, mas além do que nós devemos. Só que o ser humano, hoje em dia, tem uma ideia equivocada sobre justiça e acaba praticando os seus próprios conceitos dentro de casa, dentro do trabalho e dentro da igreja. Mas podemos enxergar o caráter extraordinário de Abigail, não só em suas palavras, mas principalmente em suas ações. Ela praticava justiça silenciosa. Ninguém precisava ficar sabendo. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal, nem a seu marido, nem a ninguém, o que estava acontecendo. Porque todos teriam entrado em pânico. Seu marido teria juntado um exército às pressas para lutar, batalhar contra os soldados de Davi. Abigail estava atrás de justiça e não de vingança. Vingança fala alto, vingança esbraveja, fala mal das pessoas e amaldiçoa. Justiça é cega, pensa bem, fala baixo e sempre dá o benefício da dúvida. Há muitos anos, em uma das firmas onde eu trabalhei, um funcionário, em nome de justiça, achou-se na obrigação de denunciar outro funcionário, colega de trabalho. Ele denunciou aquele colega, achando que estava fazendo certo, para os diretores da empresa. O colega foi demitido por justa causa. Porém, algum tempo depois, descobriu-se que aquele homem era inocente. Ao invés de entrar na justiça do trabalho contra a empresa, aquele homem muito envergonhado, perante a família, perante a igreja, perante os amigos, perante a sociedade, achou melhor se suicidar. Abigail não saiu correndo atrás de culpados, mas sim atrás de soluções. Ela não tinha interesse em falar bem ou mal do rei Davi, bem ou mal de seu marido, mas de salvar a vida de pessoas inocentes. O que Jesus disse? Ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos de justiça, não de vingança, de justiça e não de perseguição. Ela também praticava uma justiça direta. Veja o verso 20. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Abigail não usou telefone sem fio. O que acontece quando nós usamos um telefone sem fio? A mensagem chega completamente distorcida do outro lado. A mensagem chega completamente diferente. Abigail não usou mensageiros, não usou intermediários para tratar daquela situação, mas falou diretamente com as pessoas que podiam resolver aquele problema. Todos nós aqui já fomos vítimas de telefone sem fio, não é verdade? Todos nós aqui já fomos vítimas de críticas e difamação
principalmente na era da mídia digital. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, são perfeitos destruidores de reputação. E o que as pessoas chamam de liberdade de expressão, Deus chama de difamação. Provérbios 17, verso 9 diz: aquele que encobre a transgressão, não aquele que fica revelando, não aquele que fica espalhando, mas aquele que encobre, busca a amizade. Mas o que revolve o assunto separa os melhores amigos. E pessoas estão usando a mídia social, ou as mídias sociais, para separar os melhores amigos. Um pastor do nosso meio, infelizmente, caiu em pecado. Alguém ou algumas pessoas postaram nas mídias que eu sabia do que estava acontecendo e não fiz nada a respeito, que eu era conivente com os malfeitos daquele pastor. Alguns irmãos leram sobre isso e me perguntaram o que eu iria fazer. E eu respondi: absolutamente nada. Quem quiser acreditar, vai acreditar de uma forma ou de outra, e quem não quiser acreditar, vai ignorar. Mas eu disse que não faria nada. Muitas pessoas pensam que estão sendo justas, quando na verdade estão sendo contenciosas e destruindo famílias e a obra de Deus. A Bíblia diz: aquele que encobre, amém, irmãos? E não aquele que espalha. Que seja pela internet, que seja pelo jornal, que seja pelo rádio, que seja pela televisão, ou em pessoa. O contencioso será grandemente castigado um dia por Deus. Veja Provérbios 6, verso 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Aqueles que estão separando irmãos, que estão destruindo famílias e igrejas, talvez estejam falando até a verdade, mas se estão semeando contendas, Deus abomina. Abigail era uma mulher de caráter, porque ela praticava a justiça, mas a justiça silenciosa e a justiça direta. Em segundo lugar, ela era uma mulher de caráter, porque praticava a verdadeira humildade. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto, diante de Davi, e se inclinou à terra. Irmãos, ela tinha todo o direito de chegar naquele lugar, rasgando o verbo, e cobrando satisfações daqueles homens brutos e selvagens, que estavam a caminho para matar toda a família dela. Mas ao invés disso, ela se inclinou à terra. Não foi por medo não, irmãos. Foi por sabedoria. Ela realmente considerava Davi superior a si mesma. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ela considerava Davi e aqueles homens superiores, por isso ela se inclinou, ela colocou a boca no chão, ela se prostrou diante de Davi e de todos os seus homens. Certa vez um pastor foi bastante humilhado por um membro de sua igreja. Aquele membro começou a maltratar o pastor, a xingá-lo, ofendê-lo, escarnecer dele. Aquele membro estava fazendo o maior papelão em público. Gritos, xingamentos. E o pastor, sem saber mais o que fazer, ajoelhou-se na presença daquele membro e começou a pedir perdão. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E diante daquela cena de humilhação, aquele membro acordou do seu desvario e parou com todas as ofensas.
E foi exatamente isso que aconteceu. Davi e os seus soldados já haviam cingido as espadas. Eles estavam enfurecidos, cegos de raiva. E de repente aquela mulher, genuína, mansa e suave, parou na presença deles, ajoelhou-se, inclinou-se. Ele não resistiu. Pela primeira vez, Davi parou para pensar. E é isso, irmãos, que está faltando em nosso meio. Nós não estamos mais pensando, nós só estamos reagindo. Nós reagimos sem pensar. Nós reagimos por instinto. Nós reagimos pelo que nós acreditamos, pelo que nós aprendemos. Mas Abigail, ela sempre agia de acordo com a palavra de Deus. Isso se chama caráter e sabedoria. Veja, duas marcas da humildade bíblica e não da falsa humildade. E você não vai gostar de ouvir isso, mas é bíblico. Você precisa ouvir. Primeiro, humildade verdadeira. Assume a culpa, a transgressão do outro. Ah, Senhor meu, minha seja, diga alguém, minha seja a culpa. Ela tinha culpa de alguma coisa? Alguém aqui, no seu perfeito juízo, pode dizer que ela teve culpa de alguma coisa? Mas ela assumiu a culpa. A transgressão não era dela, mas sim de Nabal. A transgressão não era dela, mas sim de Davi e de seus moços. Mas Abigail não tinha tempo para explicar todos esses detalhes. Não tinha tempo para se defender, não tinha tempo para argumentar. E aliás, meus irmãos, não adianta argumentar com pessoas que não estão pensando, que estão apenas reagindo. Não adianta. Ela tinha que evitar uma guerra civil, e ela tinha poucos minutos para isso. Meus amados irmãos, isso não está errado, isso está certo. Jesus Cristo também assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Paulo assumiu a culpa de um escravo fujão. E eu e você, muitas vezes, teremos que assumir a culpa de um problema ou de uma situação, mesmo que não seja a nossa culpa, mas para um bem maior, para a glória de Deus. Não estamos preocupados com a nossa imagem, mas com a imagem de Deus. Ao invés disso que vemos, pastor brigando com pastor, esposa e maridos brigando uns com os outros, filhos com os pais com os filhos, irmãos com irmãos, amigos com amigos, até que alguém seja destruído. Até que alguém seja destruído, Deus tenha misericórdias de nós. E além de assumir a transgressão do outro, assume a exaltação do outro também. Olha só, ela disse, agora tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Abigail desejou a vitória de Davi, e a derrota de todos os inimigos de Davi, incluindo o seu próprio marido. Mas isso só dá certo quando nós somos verdadeiramente sinceros. Desejamos mesmo que Deus abençoe aquela pessoa que está nos oprimindo. Desejamos mesmo que Deus abençoe aquela pessoa que está nos perseguindo. Desejamos mesmo que Deus abençoe aquela pessoa que está nos humilhando, nos fazendo passar por aquela situação. Pastor, eu fiquei sabendo que certa família da igreja está me difamando. Como eu posso fazê-los parar com esta perseguição? Eu respondi, faça uma visita pessoal a esta família, e com toda sinceridade, porque se não for sincero não adianta, pergunte o que você está fazendo de errado, e como você pode melhorar. Depois disso, eles não irão criticá-lo mais. Ele foi, pelo que eu sei, agiu exatamente como orientado,
Mas na hora, aquela família não quis relatar nada de errado que via nele, tudo bem. O importante é que depois daquela visita, as críticas realmente cessaram. Algumas pessoas, irmãos, têm necessidade de serem exaltadas, de serem reconhecidas, de sempre terem a razão. E nós podemos suprir essas necessidades até certo ponto, mas para isso temos que nos humilhar. Davi queria ser reconhecido. Davi queria ser recompensado pelo bem que ele havia feito, sem ter sido solicitado para os homens de Nabal. Abigail foi lá e satisfez os desejos de Davi. Então ela não mentiu quando se inclinou à terra. Ela não mentiu quando disse que desejava a vitória de Davi. Humildade é isso, irmãos. É algo que não conseguimos fabricar. Ou nós temos, ou nós não temos. Ou nós somos, ou nós não somos. Abigail era uma mulher de caráter, porque praticava a justiça e praticava a humildade. E agora, por último, Abigail praticava o amor. Veja o versículo 27. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Vemos aqui o verdadeiro significado de amor, irmãos. Amor é suprir as necessidades da pessoa amada. Guarde isto. Não se trata de um sentimento. Eu garanto que ela não tinha nenhum sentimento especial por aqueles homens. Aqueles homens estavam planejando matá-la e matar toda a sua casa. Ela não tinha nenhum sentimento especial por eles. Aqueles homens eram terríveis, homens de guerra, mas Abigail queria amá-los. Podemos dizer então nesta noite, que amamos todas as pessoas, por mais difíceis que sejam, porque amor não depende de sentimento, amor depende apenas de conhecimento. Primeiro, o amor é amar a quem Deus ama. Amor é amar a quem Deus ama. E há de ser que usando Jeová, com meu senhor Davi, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. A Abigail sabia, independente de Davi estar certo ou errado, seus homens, ela sabia de uma coisa: Davi era um escolhido de Deus. Amém, irmãos? E Davi era ungido para ser rei sobre Israel. Mesmo ele estando errado, ela foi muito sábia em amar a quem Deus ama. Em desejar o bem a quem Deus desejava o bem. E a quem Deus ama nesta noite? A Bíblia diz: o mundo inteiro. Amém, irmãos? Não podemos ajudar todas as pessoas, nem mesmo dentro da nossa própria família. Mas com certeza, não precisamos perseguir, prejudicar ou machucar qualquer uma delas. Não está em nosso poder ajudar a todos, mas está em nosso poder não atrapalhar ninguém, não prejudicar ninguém. E segundo, amor é impedir o mal ao invés de fomentá-lo. E bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Abigail era uma pacificadora e não uma fomentadora de intrigas. Deus usou aquela mulher para impedir uma guerra civil e salvar o reino messiânico de Davi. Meus irmãos, não se engane. Satanás estava por detrás daquela briga e a sua maior intenção não era matar Nabal e a sua família,
a maior intenção do diabo por detrás daquela briga era impedir a vinda do Messias de Israel a este mundo. Porque se Davi tivesse cometido este homicídio, ele jamais poderia ter sido consagrado rei de Israel. Satanás estava tentando impedir a vinda do Messias. E assim também eu quero que você escute nesta noite, por detrás daquele homem que você odeia, por detrás daquela mulher que você odeia, existe um pai, existe uma mãe, existe um filho, existe uma posteridade. Você nunca atinge somente uma pessoa. Você atinge a todos. Que mulher foi Abigail? A palavra caráter, como nós a conhecemos, não aparece na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos são os princípios de caráter. Caráter, eu quero que você saiba nesta noite, é mais importante que espiritualidade. Eu conheço homens e mulheres que têm caráter e ainda não conhecem a Cristo. Têm caráter e ainda não são salvos. Não é interessante isso? Espiritualidade muda de acordo com os ventos. Já repararam isso? O mesmo Pedro que estava cheio do Espírito Santo, confessando que Jesus Cristo era o Messias, Filho do Deus unigênito. O mesmo Pedro, horas depois, negou a Jesus Cristo 3 vezes. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque a nossa espiritualidade depende de momentos, depende de circunstâncias, depende de hormônios, depende da nossa saúde. Caráter é o que nós somos, independente do que esteja acontecendo conosco. Caráter é o que nós somos quando estamos sozinhos. Por isso que eu disse, Abigail, uma mulher de caráter, e não necessariamente Abigail, uma mulher espiritual. Somente caráter vai nos tirar daqui nesta noite e nos fazer obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agir de acordo com o que está escrito, não de acordo com o que eu sinto, não de acordo com o que eu vejo, mas de acordo com o que está escrito. Isso se chama caráter. Se você depender da sua espiritualidade, você não vai conseguir agir como Abigail.